palavra do Senhor hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre renovadas para continuar. Nós precisamos renovar no Senhor para que nós podamos continuar vivendo aquilo que Deus tem na nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia, Isaías 40, 28 a 31. Olha o que a palavra do Senhor fala. Será que você não sabe nem ouvir que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, tem se cansar, nem se fadigar? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas o que espera no Senhor renova as suas forças, sobe como asas como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Amém? Baixe a cabeça. Deus amado, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, diante da Tua graça, da Tua glória. Pai, que o Senhor possa falar conosco, possa revelar algo para nós, aquilo que o Senhor tem para nos renovar, para que nós podemos continuar vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos o Teu nome, e que a Tua palavra que nós acabamos de ler, Pai, o Senhor possa falar conosco, possa revelar algo poderoso aos nossos corações, e nós colocamos diante de Ti, repreendemos todo o cansaço, repreendemos todo o mal-estar, repreendemos, Papai, tudo aquilo que possa atrapalhar e impedir de nós entender, de nós compreender a Tua palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho hoje, é um dia muito especial, que é o Dia das Mães. Dia da mãe, dia daquela que cuida, né? Então é algo que nós vamos falar um pouquinho para elas, aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, e muitas vezes também serve aqui para cada um de nós, para aquilo que Deus vai ministrar ao nosso coração. Amém? Então, nós podemos ver esse texto que Deus fala algo muito forte para cada um de nós, daquilo que Deus deseja. Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças. As nossas forças vão ser renovadas em quem? No Senhor. É nele, é para Ele. Então, existe uma força silenciosa dentro de muitas casas. A força de uma mãe. A mãe que ora sem ninguém ver. A mãe que sustenta uma família mesmo cansada. Uma mãe que cuida de todos, mas quase nunca é cuidada. Ela cuida de todos, mas esquece de ser cuidada. E é isso que nós precisamos. E também outra coisa que nós podemos observar, elas enxugam lágrimas enquanto esconde as suas. Mãe sempre vai estar ali, pronto para ajudar os seus filhos. Sempre está disposto para estar, muitas vezes está enxugando lágrimas de pessoas, da família, mas muitas vezes Deus, ela muitas vezes está escondendo as lágrimas dela. E muitas vezes ela se levanta filhos, enquanto por dentro está esgotada. Levanta filhos, dá o apoio, fala: filho, faz isso, filho, faz aquilo, filha, faz isso, filha, faz aquilo. A mãe sempre está disposta para ouvir, ela sempre está disposta ali para ajudar
mas ela não mostra isso, né? Então ela sorri para todos, enquanto a luta é em silêncio diante de Deus. E hoje a pergunta é: quem cuida de quem cuida? Mãe, ela carrega pesos invisíveis, pressões emocionais, preocupações constantes, medos silenciosos, cansaço físico, sobrecarregada espiritualmente. Muitas mães, ela chega forte diante da família, mas chora sozinho diante de Deus. Ela se torna uma mãe como fosse uma mãe super-herói, uma mulher, como vamos dar exemplo, qual é a mulher? Heroína, né? Então muitas vezes acontece, se sente como heroína, se sente como uma mãe forte, mas chora muitas vezes sozinha diante de Deus, coloca diante da presença dele, coloca diante de Deus aquilo que muitas vezes o filho e a filha estão passando. A mãe sabe quando o filho não está bem, a mãe sabe quando a filha não está bem, a mãe conhece bem claro, né? Mãe, igual fala assim que pai é igual mãe, né? O pai ele deixa de lá, mas a mãe não, a mãe acolhe, a mãe aproxima, a mãe fica junto, a mãe sempre está ligada, né? E ela observa tudo, analisa tudo. Não é que o pai é desligado, não, mas o pai é mais, não tanto apegado, né? Mas a mãe é mais próxima. Mas por quê? Porque ela gerou, saiu do ventre dela. Então quando a mãe, quando gera dentro dela, ela sabe a dor, ela sabe o que é passar, ela sabe o que é carregar 9 meses dentro da barriga dela, ela entende. O homem não, o homem está ali para dar o suporte, para ajudar, para educar, para falar tudo, e a mãe fala: não, a mãe vai, acorda. Aí o pai é duro, o pai corrido, né? O pai é mais duro, e a mãe não. A mãe, ela sempre está de braços abertos para apoiar o seu filho, e você nunca pode falar do seu filho para sua mãe, né? A mãe fica brava, fala mal do filho para você ver, né? Pode falar mal dela, mas do filho não, né? Porque defende o impotente. Então, a resposta do texto aqui para nós, ela é muito clara. O próprio Deus cuida, o próprio Deus ele fortalece, o próprio Deus ele renova as coisas. Quando a mãe está cansada, é Deus que cuida de você, é Deus que fortalece a sua vida e Deus que renova a sua vida. Porque aqui em Isaías, nós podemos, aqui apresenta um Deus que não apenas chama homens e mulheres para servir, mas também sustentar aquele que nos serve. É isso que Deus nos chama. Então, quando nós servimos, Deus cuida dos seus. Quando nós estamos naquilo que Deus chamou para nós fazer, cuidar, crescer, aquilo que Deus nos deu, porque filhos que Deus nos deu é a herança do Senhor, não é nosso. Nós não somos proprietários deles. Quem é dono de tudo é o Senhor, é dele. Nós só apenas cuida. Vocês mães só apenas gera ele, cuida dele para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus vai usar. E nós temos que ensinar o caminho dos seus filhos para caminhar no trilho de Deus. E quando você ensina os seus filhos no caminho de Deus, o que acontece? Os seus filhos vão ensinar os filhos deles no caminho do Senhor. E quando você busca aquilo que Deus tem, e quando você ensina o caminho dele, o caminho que ele deve andar, lá na frente ele não vai se perder.
ele pode ir, mas logo ele volta, porque ele sabe, ele sabe o que é servir o Senhor, ele sabe viver aquilo que Deus tem. Então é isso que Deus nos ensina. Então aqui Isaías está apresentando um Deus que ele chama homens e mulheres para servir, para cuidar, para zelar. E quando nós cuidamos bem dos nossos filhos, Deus cuida muito bem de nós, porque Ele nos deu, e Ele nos deu porque nós sabemos cuidar. Ah, mas eu não sei, mas Deus vai te ensinar, Deus vai te capacitar para você servir. Então hoje, Deus, Ele não veio apenas aqui para homenagear as mães, Ele veio para restaurar a vida de cada um. É isso que Deus deseja, é isso que Deus tem para mim e para você. E o primeiro ponto que nós podemos observar, que Deus, Ele vê o cansaço de uma mãe. Deus vê o seu empenho, Deus vê a sua luta, Deus vê aquilo que você faz, aquilo que você dá de melhor. Porque Isaías diz: o Senhor é o Deus eterno, não se cansa, nem se fadiga. Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus que não se cansa, é um Deus que não fadiga. Deus faz, Deus realiza, Ele sempre está disposto para fazer. E Deus, Ele nunca perdeu o controle. Muitas vezes nós achamos que Deus perdeu o controle. Muitas vezes você olha e fala: meu Deus, o que aconteceu? Aonde eu falei? Aonde eu errei? Mas muitas vezes Deus está falando para mim e para você que Deus está no controle de todas as coisas. Continue entregando, continue colocando. Seus filhos aprenderam o caminho, eles vão voltar para o caminho do Senhor. Não importa o que eles vão enfrentar, mas mãe, continua orando. Porque uma mãe que joelho, clamando pelo seu filho, um pai que joelho, clamando pela sua família, Deus faz grandes coisas. Deus move. Porque a mãe e o pai têm uma autoridade muito grande sobre os seus filhos. E tudo que você profetiza, bênção vai acontecer. Se você profetizar maldição, vai gerar maldição sobre os seus filhos. Então, por causa disso, nós temos que ter cuidado com o que fala, como fala. Porque muitas vezes nós podemos estar lançando palavras de maldição sobre os nossos filhos, e muitas vezes a palavra de maldição dos nossos filhos carrega isso, e muitas vezes ainda precisa ser liberto, transformado e curado do Senhor. Por causa de uma palavra. A palavra machuca. A palavra hoje pode ser que não faz efeito, mas lá na frente faz efeito. Uma palavra que o pai e a mãe lançam. Então, nós temos que ter cuidado. Então, Deus, Ele não perdeu o controle da nossa vida, mas Ele continua profundamente, Ele conhece profundamente os cansados, porque Ele conhece cada um de nós, Ele conhece a humanidade, Ele conhece cada um, como está cansado, o que está passando, o que está enfrentando. E Deus, Ele continua, Ele conhece o cansaço de uma mãe, Ele conhece, Ele sabe as suas lutas, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você enfrenta. Mas Deus, Ele vê as noites mal dormidas. Quantas vezes você não consegue dormir, descansar, porque muitas vezes está pensando em alguma coisa, e aquilo está te atrapalhando você dormir, descansar. Então Deus vê o mal dormido de você quando você dorme, quando você não consegue dormir. Deus vê as preocupações escondidas, que você fica preocupado com as situações, com algumas coisas. Deus vê também as lágrimas silenciosas, aquelas lágrimas que você chora que ninguém vê.
vê também as orações feitas no secreto. Cada oração sua. Deus vê também as suas renúncias, que ninguém percebe. Que você abre mão de alguma coisa para dar o melhor. Muitas vezes você dá o que está na tua boca para o seu filho. Porque você dá o melhor, você tenta fazer o melhor. Não, eu aguento, mas meu filho não, mas eu vou dar para ele. Quantas famílias muitas vezes não tem o que comer, mas o que tem, primeiro aos filhos, depois dos pais e da mãe. Mas primeiro aos filhos, dá o que comer para os filhos. Os filhos sustentam e depois os pais e a mãe sustentam esses pobres. Então Deus vê as renúncias, Deus vê aquilo que você tem abrido mão. Então ser mãe, Deus também vê ser mãe, é amar mesmo cansado. Mesmo você estar cansado, mas você ama. Você dá o melhor, Deus vê o seu amor. Mas também nós podemos ver mães carregadas, a dor dos filhos, o medo pelo futuro. Como vai ser o futuro do meu filho? Como que ele vai lidar? Como ela vai lidar com isso? O medo vem, porque o filho, o pai e a mãe não sabem como vai ser lá na frente, como que ele vai lidar com isso, como que ele vai enfrentar isso, porque o pai e a mãe quer fazer o quê? Colocar tudo embaixo das asas. O pai e a mãe não querem que os filhos saiam do mundo, mas os filhos têm que voar. Mas nós não queremos. O pai e a mãe sempre olham o filho como pequeno. Meu filho, meu bebê, minha bebê. Parece que nunca cresceu. Mas ele está 30, 40, mas é meu bebê, meu bebê. Ele não vai, parece que ele cresceu. Mas os nossos filhos nós criamos para que Deus possa abençoá-la. Mas nós ficamos com medo do futuro. O que vai ser? O que vai lidar com isso? O que meu filho e minha filha vai passar? Porque o pai e a mãe não quer que o filho passe mal, sempre quer o bem. O pai e a mãe sempre vai querer escolher o bem do seu filho e para a sua filha. A mãe é isso. Ela sempre vai ver isso. E também a mãe carregada, ela também muitas vezes luta dentro de casa. Muitas vezes um peso familiar. E muitas vezes também se esforça o tempo todo, dê o melhor, ela dá o máximo que ela pode. Mas a Bíblia mostra para mim que mulheres que também se cansaram. Não é só vocês que cansam. Mãe, não é só você que cansa. Pai, não é só você que cansa. Na Bíblia também teve homens e mulheres que se cansaram, que passaram por momentos difíceis. Nós podemos observar Ana, ela se cansou, ela viu o sofrimento ela chorou diante de Deus porque carregava uma dor profunda. Sabe qual era a dor mais profunda que ela tinha? De ser mãe, e ela não poderia gerar. Toda mãe quer gerar. Toda mãe quer gerar um filho dentro do mundo. Tá? Então toda mãe, toda mãe deseja ter um filho. E Ana também queria. Porque ela disse que ela chorou diante de Deus, porque ela carregava uma dor muito profunda. Porque ela era estéril e ela não poderia ter um filho. Para ela aquilo era impossível. E muitas vezes ela olha e fala: meu Deus, aquela mãe que não tem condição de cuidar de um filho, tem um monte e eu não tenho nenhum. Acontece isso no mundo que nós vivemos hoje. Fala: meu Deus, aquela mulher tem 5, 10 crianças.
aquela mulher e eu não consigo ter um filho. É uma luta. A mãe sofre. Uma mulher sofre porque ela deseja. Porque ela só vai saber ser mãe quando ela tiver um filho dela. Aí ela vai entender o que é um filho. Aí ela vai dar o valor. Porque sabe que é um bem muito precioso. É uma luta. E quando Deus dá, igual teve, Deus contemplou. Deus contemplou o filho para ela. E Deus amou. Mas ela também fez um propósito. Senhor, se o Senhor me der, eu entrego ao Senhor. E ela entregou ao Senhor. E Deus usou o Senhor poderosamente. Por causa de uma entrega, Deus deu outra entrega. Por causa de uma fidelidade, Deus deu algo sobrenatural. E ela teve um filho. Mas ela se enxergou. Ela cansou de tentar plantar e não conseguir. Nós podemos observar outra mulher na Bíblia, Maria. Ela também se cansou. Ela viu o sofrimento do seu próprio filho na cruz. Sofrer de ver o seu próprio filho morrer naquela cruz. Que dor! Não deve ser fácil. Mas Jesus tinha cumprido. Então ela gerou o filho. E aquele momento foi muito doloroso. Sofreu muito por ver o filho dela ser crucificado naquela cruz pela nossa vida. Para nos salvar, para nos resgatar. Porque Deus tinha um propósito. Para salvar uma humanidade. Porque estava perdido. Para que nós podemos ter vida e vida com abundância. É isso que Deus desejou. Mas ela sofreu. Ela cansou. Outra pessoa que cansou, Marta, se cansou tentando cuidar de tudo sozinha. Marta foi isso também. Ela cansou, ela falou, mas Senhor, faz a minha irmã levantar aí, essa Maria está aí, para me ajudar, porque eu estou fazendo tudo sozinha. Estou cansado, está pesado, tudo para mim não dá conta. Mas ela cansou. Mas Deus falou, deixa o seu irmão que ela está com a melhor parte. Porque precisa descansar. E aí nós trabalhamos, todo mundo trabalha junto. Não, descansa. Todo mundo tem que descansar. Tira o tempo. Desculpa, não, também vou descansar. Então tira o seu tempo, você precisa, mãe, descansar, parar um pouco. E muitas vezes você vai falar, mas ninguém me ajuda. Só eu, não dou conta. Mas vai chegar um ano, vou parar, porque a casa também vai cair. Não vai. Você parar um pouquinho para descansar, não vai nada. Mas descansa. Para um pouco. Que isso vale a pena. E nós podemos ver também homens. Moisés, ele cansou também. Ele falou lá em Números 11, diz Moisés assim, eu sozinho não posso carregar todo esse mundo. Eu sozinho não posso, não dou conta. É muita gente, é uma multidão. Eu não consigo carregar as coisas, me ajuda. Mas Deus enviou dois homens para ajudar. Para estar junto ali com ele. Para caminhar junto com ele. Então até Jesus demonstrou também desgaste. Até Jesus ele cansou. E quantas vezes quando ele cansava, sabe como que ele fazia? Ele se retirava. Ele se retirava. Sabe para quê? Para descansar. Mas sabe como que ele descansava? Ele ia orar ao Pai. Ele saía da multidão, se retirava
e ficava sozinho para orar ao Senhor. E toda vez que você ora, você descansa, você renova, você tem a direção daquilo que você muitas vezes está esperando. Sabe por que muitas vezes nós descansamos? Porque não para orar. Porque quando você ora, você se abastece, você enche o seu tanque, e aí você consegue ter vigor para você enfrentar as batalhas. Por que muitas vezes nos descansa? Porque nós não para, tira um tempo para orar. Por que Jesus fazia isso? Ele precisava sair para orar? Não, ele era Deus, ele podia fazer, ele podia realizar. Mas por que ele saiu para orar? Porque ele saía para orar, para nos ensinar. Porque sem oração não tem direção, sem oração não tem bênção, sem oração não tem milagre, sem oração não tem algo extraordinário na nossa vida. Não tem. Ele ensina uma chave poderosa: se retira, vai, para, fica no secreto, pega a direção e Deus te dá. E Deus te renova. Porque sabe o que renova? Porque Ele te dá a direção sempre. Aí não vai ser cansativo, não vai ser muito puxado, porque vai ser a direção certinha e vai dar certo. Por que nós estamos porque não dá certo? Aí nós se cansa, porque tem que fazer de novo, tem que fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo. E aí se cansa. Então Deus, Ele nos ensina isso, para mim e para você. E Deus, Ele não rejeita uma mãe cansada. Deus restaura uma mãe cansada. E o segundo ponto que nós podemos observar: a força de uma mãe não vem dela mesma. Porque muitas vezes nós achamos que é a nossa força. Não, eu estou contra, eu sou capaz. Mas aqui Deus está falando para mim e para você que a força não vem de nós. Porque Ele fala lá no versículo, lá fala: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Ele fortalece os cansados, Ele dá grandes vigores ao quem está fraco, quem está sem força. É nele. Então o problema é que começa quando a mãe, ela tenta carregar tudo sozinha, e ela tem alguém para ajudar. Sempre tem alguém para nos ajudar, mas muitas vezes nós carregamos tudo sozinha, nós abraçamos tudo, nós temos que colocar tudo debaixo das nossas asas, e aí muitas vezes se cansa, se fadiga. Então a mãe tenta ser forte o tempo todo, equilibrada o tempo inteiro, resposta para tudo, sustento emocional da casa inteira, tenta se fazer de tudo para sustentar, para dar tudo certo. Mas Deus, Ele nunca pediu que você fosse a fonte. Você é instrumento. É isso que nós temos que entender. Nós não somos a fonte. A fonte é Deus. Nós só somos instrumento, canal de bênção na mão de Deus. Mas muitas vezes nós queremos fazer tudo só, carregar tudo sozinho. E isso pesa. Mas nós temos gente do nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar direção, para estar junto conosco. Então, quando uma mãe ela tenta sustentar tudo sozinha, ela se esgota. Ela perde a alegria, ela vive sobrecarregada, ela fica emocionalmente cansada. Mas quando ela volta para a presença de Deus, ela encontra o descanso, ela encontra a direção, ela encontra a paz, ela encontra a renovação e ela encontra forças novas. Porque é Jesus que renova. E Jesus disse: sem mim nada podes fazer.
Deus, nada nós podemos fazer. Nós podemos tentar fazer de tudo, mas sem Ele, nós não conseguimos fazer aquilo que Ele nos chamou. Então a força da mãe não vem apenas do amor, vem da presença de Deus. É a força que nós temos, vem dele, para que nós podemos conseguir fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E o terceiro ponto, para nós concluir, esperar em Deus renova a alma. Quando nós esperamos em Deus, a nossa força, nós vamos ser renovados, a nossa alma no Senhor. Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças. Todos que esperam no Senhor vai renovar, vai ser sustentado, vai ser fortalecido. Então esperar em Deus não é desistir. Não, eu vou desistir. Não, esperar em Deus é confiar que Deus vai fazer. Não é desistir, não é largar, não é abandonar aquele momento, aquilo que você está passando. É permanecer ligado na fonte. É permanecer ligado na fonte. Quando você entrega o seu cansaço, a sua dor, a sua preocupação, a sua exaustão, Deus te liberta. As suas novas forças, Ele te dá um novo ânimo, Ele te dá uma nova alegria, Ele te dá uma nova esperança, Ele renova o vigor espiritual. Mas quando nós entregamos, quando nós colocamos diante da presença dEle, porque Ele que é a fonte, se Ele é a fonte, Ele vai te dar direção. Porque nós só somos apenas um canal de Deus, nós só somos um instrumento na mão dEle, para fazer aquilo e cuidar, bem cuidar daquilo que Deus nos deu. Zelar, amar. Então a mãe renovada é aquela que continua orando mesmo cansada, ela continua acreditando mesmo sem resposta, ela continua cuidando mesmo ferida, e ela continua lutando pelo filho mesmo chorando, e as dores que o remédio não cura, mas o cansaço que feridas não resolve. Mas a presença de Deus, ela consegue restaurar todas as áreas da sua alma. Todas as áreas da tua alma, a presença de Deus pode resolver. Tudo é nele. Tudo é nele. É nele. A chave é nele. A chave acredito para nós, que é no Senhor. Quando nós entregamos, quando nós colocamos na mão dele, tudo vai acontecer. Deus vai ouvir, Deus vai realizar. Muitas vezes eu e você está aqui porque alguém intercedeu por nós. Alguém pagou um preço muito alto pela nossa vida, para que nós podemos estar aqui servindo ao Senhor, para que nós podemos estar aqui ouvindo a palavra dele, porque teve alguém que pagou isso. Teve alguém que pagou esse alto preço por aquilo que Deus tem para mim e para você. Então nesse momento, abaixa a sua cabeça, coloca diante do Senhor, coloca diante dele aquilo que você precisa, porque antes de ser mãe, você era filha de Deus. Antes de você ser mãe, você era filha de Deus. O Senhor não te chamou para viver sobrecarregado emocionalmente. Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para viver sustentado pela presença dEle. É para isso que Ele te chamou. Não para você viver sobrecarregado. Não para você carregar tudo
que é Ele que sustenta, é Ele que te fortalece. Então hoje, Deus está dizendo para mim e para você: eu vejo o seu esforço, eu ouvi as suas orações, eu ouvi a sua súplica, eu conheço o seu cansaço. Você não está sozinha, você não está sozinho. Eu renovarei as suas forças. Deus está te renovando nessa noite. Filho, filha, mãe, pai, o Senhor está te renovando essa noite. Talvez ninguém percebe as suas lágrimas, mas Deus percebe. O Pai vê cada lágrima sua, a cada choro seu, a cada plano seu, a cada dor no seu coração. Deus sabe, Deus conhece aqui dentro de nós. Talvez ninguém reconhece as suas renúncias, mas Deus reconhece. Deus reconhece. E hoje o Senhor diz: eu fortaleço os cansados, eu fortaleço a sua canseira, eu fortaleço aquilo que está te pesando, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te renovo, eu trago a esperança para você, eu trago aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Entrega o seu cansaço, entrega o peso, entrega a dor, entrega o desânimo, entrega tudo isso diante do Senhor, entrega todas as suas feridas emocionais, entrega toda a preocupação que você tem com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe. Entrega. Esse é o momento de você entregar e colocar: Senhor, entra com a tua provisão, entra com o teu propósito, entra naquilo que precisa ser entrado, move aquilo que precisa ser movido, cura aquilo que precisa ser curado, liberta aquilo que precisa ser liberto, tira tudo aquilo que tem travado, impedido de eu avançar, de eu crescer, de eu viver, de eu desfrutar daquilo que o Senhor tem, porque o Senhor está dizendo que eu sou o canal, que eu sou o instrumento, que eu quero ser usado como instrumento, como canal de bênção na vida do meu filho, na vida da minha filha, na vida do meu pai, na vida da minha mãe, na vida de cada um ente querido, de cada um amigo, da onde o Senhor mandar, Pai, que eu seja instrumento, que eu seja um canal de bênção na vida de cada pessoa, porque o Senhor está dizendo que o Senhor é a fonte e eu sou o canal, que eu sou o instrumento na tua mão para fazer aquilo que o Senhor te chamou. Pai, nos usa no trabalho, nos usa dentro da nossa casa, nos usa na rua, aonde for, que nós podemos ser o canal de bênção, que nós podemos ser o instrumento nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.